Bom, galera, resolvi botar esse vídeo pra gravar que eu tô gravando na minha webcam aqui, olhando pra vocês aqui, na minha tela aqui. Só que é o seguinte, eu tava aqui, acabei de almoçar, aqui, né? Eu acabei de almoçar e às vezes quando eu volto ao almoço, eu fico pensando assim, às vezes eu acabo pensando um pouco alto. Eu falo assim, caraca, isso aqui daria um bom vídeo, né? Então eu vou fazer esse teste, vou gravar esse vídeo aqui conversando com vocês. Vai ser um vídeo que eu pretendo fazer sem cortes, no sentido assim de trocar o papo, trocar uma ideia. Quem sabe depois transformar isso, sei lá. Tomei essa decisão agora, dia 7 de abril, 1h31. Galera, é o seguinte. É, hoje, cedo, eu tava conversando com um amigo meu e ele falou assim: caraca, Rodarte, eu não consigo captar clientes. Me passa um script para eu captar clientes. Me passa um roteiro para eu captar clientes. Eu fiquei assim, que falei, caraca, mano, como assim, mano? Pô, tudo bem que existe, né, um script, existe ali um. Ó, preciso de cortar o cabelo. Preciso de cortar o cabelo, então tá na hora já. Tudo bem que existe assim um script, algum roteiro que você tem que seguir para você conseguir captar clientes, né? E clientes que pagam bem, principalmente. Mas o melhor jeito de você captar clientes é você aprendendo a se relacionar com pessoas, aprendendo a conversar com pessoas. E a única forma que você aprende a conversar com pessoas, que você aprende a se relacionar com pessoas, adivinha? É se relacionando e conversando com pessoas. Não tem jeito melhor de você fazer isso. E qual que é a maior dor hoje em dia de qualquer pessoa que presta um serviço? Ó, te convido a fazer um exercício. Olha aí no seu bairro, as pessoas que você conhece, veja as grandes empresas. Não, grandes empresas não. Vamos ter aqui o vocabulário. Pegue o seu bairro, pega aí a sua cidade e vê as empresas mais bem-sucedidas. Não são grandes empresas, porque se você mora numa cidade interior, pode ter que ter uma empresa grande e tal, mas pega as empresas assim comum, que tem assim na rua principal da sua cidade, aquela rua que toda cidade tem, aquela rua de comércio. Pega as maiores empresas dessa rua. Quais são as empresas mais bonitas, mais apresentáveis, mais assim, que tem mais clientes, maior fluxo de pessoas? Te convido a fazer esse exercício. Qualquer nicho que for, qualquer um. Te dê um tempinho para pensar. São as empresas que têm um processo de vendas. São as empresas que têm um processo de captação de clientes. O maior problema, a maior dor hoje de qualquer pessoa que tem uma empresa, que abre uma empresa, que quer empreender, o que acontece hoje? O empreendedor ele tem a ideia, cara, minha ideia é revolucionária. Vou dar o meu exemplo. Minha agência é foda, minha agência é pica, eu sou um gestor de tráfego foda. Cara, mas eu não sei vender o meu serviço. A maior dor de qualquer prestador de serviço, de qualquer empresa, é venda. As pessoas, o ser humano, ele não gosta de vender. Ele, não sei se é. Não posso falar que é o ser humano, porque isso é uma característica, eu acho. Não sei se é brasileira e tal. Mas nós temos o péssimo hábito de odiar vendedores e de odiar vendas. Vou contar uma história para vocês rapidinho. Em 2012, quando eu saí do quartel, eu fiquei um tempão desempregado. Não consegui emprego em lugar nenhum. Não tinha dinheiro nem para colocar gasolina na minha moto. Isso há 10 anos atrás. Eu tinha acabado de casar, minha filha tinha acabado de nascer, minha filha nasceu em 2012. Eu saí do exército em janeiro, fiquei de janeiro a outubro desempregado. E minha filha nasceu em junho. Pensa pra vocês terem uma ideia, eu não tinha nem dinheiro para botar gasolina na moto. E, cara, eu consegui um emprego de vendedor, de representante comercial da Nextel. Isso em 2012, hein, cara? Olha só, 2012. Não existia ainda Google Maps. Aliás, Google Maps eu acho que até existia, mas não tinha nem celular com Android, cara. O meu celular com Android, pra vocês terem uma ideia, eu fui ter depois que eu comecei a trabalhar na Nextel. Tinha acabado de lançar o Android, mais ou menos. E, cara, a gente não tinha essas regalias que a gente tem hoje de pesquisar no Google e tal. Eu ainda inovava um pouquinho porque eu fazia vendas pelo Mercado Livre de linhas da Nextel, mas isso eu deixo para outro vídeo que era um trambique que eu fazia. Mas qual que era a ideia? Eu tinha que vender linhas da Nextel, porta a porta. Então a Nextel me pagou um curso lá de vendas, que foi direto na Nextel, um cursinho de 2 semanas lá. E falou, cara, agora é com vocês. E eu só recebia por comissão, então eu recebia por
por linha ativada. E às vezes eu esbarrava em vários problemas, porque eu prospectava um cliente, a proposta do cliente não passava e tal, e eu tinha que ficar aquela coisa de. Eu trabalhava ali na região da Paulista. E o que aconteceu, né, na região da Paulista ali? Eu literalmente tinha que bater perna. Eu entrava de prédio em prédio, de escritório em escritório, de loja em loja, oferecendo linhas da Nextel. E, cara, era um trabalho chato pra caralho. Puta que pariu, mano. Eu tinha que ficar o dia inteiro enchendo o saco das pessoas, ouvindo não, 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 não. Andando num sol quente do caralho, naquele sol de São Paulo de meio-dia. Quem mora em São Paulo tá ligado. Aquele sol de meio-dia, quente pra cacete. Eu ficava assim, caralho, mano. E não conseguia vender nada. Se não me engano, na época eu ganhava R$ 70 por linha. Uma parada assim. E, cara, eu odiava aquilo lá. Por que que eu odiava? Porque eu odiava vender. Eu odiava vendedor. E a maior dor dos caras, como eu disse, é saber vender. Então, o problema hoje, o seu problema de prospecção, de cliente, de escala, está em saber aprender a se relacionar e aprender a vender. A minha agência, ela só começou a dar certo depois que eu implantei um processo de prospecção nela. Ela só passou a dar certo depois que eu parei com aquela ideia assim, porque o que aconteceu? Isso aconteceu comigo, né? Eu fui pro digital, eu trabalhava CLT, fui pro digital e a minha ideia do digital era nunca mais eu quero me relacionar com pessoas, porque a galera é muito chata, mano. Cuidar de cliente, cuidar de chefe, blá blá blá. Resultado, fiquei quebrado, pobre, fudido. Por quê? Porque, cara, a escala da sua empresa está em saber se relacionar. A minha empresa só começou a dar certo e nem a gente não chegou nem a 1% do que eu quero. Mas a minha empresa só começou a dar certo depois que eu me conscientizei de que se eu quiser escalar, se eu quiser ser bem-sucedido, se eu quiser ter uma empresa de sucesso, eu tenho que aprender a prospectar clientes, eu tenho que aprender a me relacionar. E não é simplesmente sair disparando mensagem no direct, é criar um processo de vendas real, tipo, verdadeiro, com início, meio e fim, cada etapa do cliente. Conhecer bem quem é o seu cliente, saber se relacionar, saber fazer as perguntas chaves, entender quais são as objeções dele e quebrar essas objeções. Se eu soubesse tudo isso, cara, 10 anos atrás, eu tinha ficado rico, cara. Eu tinha ficado rico com a Nextel. Porque eu prospectava tudo de qualquer jeito, saía batendo de porta em porta. Pô, vocês querem comprar uma linha de celular, Nextel, blá blá blá. Ó, você aperta aqui do ladinho, ó, pá. Você aperta aqui do ladinho e fala com sua equipe. Cara, era, sabe, não fazia sentido, entendeu? Eu sei que isso aqui eu tô falando, pra muita gente que cai nesse vídeo pode achar assim, cara, mas quem é vendedor sabe disso. Realmente, quem é vendedor, quem gosta de vender sabe disso. Mas pra gente que não é vendedor, que cresceu odiando o vendedor, que cresceu odiando vender, é importante a gente refletir sobre isso e entender que a sua escala que você quer. Aí cara, eu vou voltar aqui no que eu sempre falo da questão do sem medo, né? A sua escala que você quer tá atrás do seu medo de se relacionar com as pessoas, de saber conversar com as pessoas, de criar relacionamentos, de entender, de escutar, de ter empatia. Isso é venda, tá? Isso não estou falando só para digital, não estou falando só para designer, programador web, gestor de tráfego, programador. Estou falando para médico, para engenheiro, para dentista, para contador, para advogado. Cara, essa galera que vende serviço, voltando lá no comecinho do vídeo, essa galera que vende serviço, desses que eu falei, você vai aí na sua cidade e vai ver os caras que estão sempre com agenda disponível, tem um escritório mais assim, mais simples, tá? Mais modesto, consultório mais simples. São as pessoas que não fazem marketing, que não fazem propaganda, que não fazem prospecção. Uma empresa, aí, né, tem um outro cara, né, que chega assim e fala assim, pô, mas os meus clientes vêm todos de indicação, todo mundo indica meu serviço, tal, tal, tal. Legal, legal. Só que isso não é sustentável no longo prazo. Não é. Você pode muito bem cometer um erro hoje e esse erro prejudicar todos os seus clientes. E se sua empresa vive à base de indicação, cara, você não tem uma empresa. Você não tem uma empresa.
Os outros da empresa que está sustentando a sua. Se você não sabe criar um processo de prospecção, um processo ali de geração de leads, um processo de venda, cara, você não tem uma empresa. Empresa não vive de indicação. Entendam isso, entendam isso. Isso é muito importante, principalmente para você agora, falando para você que quer vender serviço na internet. Designer, programador web, gestor de tráfego, enfim. Cara, se você não tem um processo de venda, um processo de captação, de prospecção de clientes, você não tem uma empresa. Vai ficar assim, ah, eu sou muito bom e todo mundo indica meu trabalho. Vamos ver até quando. Beleza? Esse vídeo aqui, eu acho que eu vou encerrar por aqui, para vocês verem que é uma coisa bem indireta. Foi uma ideia que eu tive aqui agora. Eu tava falando sozinho, literalmente. Eu tenho essa mania de falar sozinho. E nada, já que eu vou falar sozinho, falo pra câmera, falo pra vocês. E é isso, beleza? Tamo junto. Bora pra cima e sem medo. Parar o vídeo.